Olá! Olá, olá! Tamo on, tamo on. Ah, semana boa, viu? Pô, semana boa. Não foi tão divertida. Olá, tudo bem? Estamos aqui tomando um cafezinho. Aceita? Cafezinho? Cafezinho aqui. Estamos aí em 10 mil ticks do mini índice. Cara, a gente precisa de movimentos bem curtinhos, cara. Impressionante, ó. Dá uma olhada nisso aqui. Deixa eu colocar meu pincel atômico. Dá uma olhada nisso aqui, cara. Isso aqui, que delícia. Fatiou, passou, né? Entrou e sumiu na neblina. Tá vendo? Isso aqui que eu fiz. Esses movimentos aqui equivalem, isso aqui, ó, equivale a 9,22% pro dia. Nós estamos em 34% mês. Olha que delícia. Não é fantástico? Não é o que a gente quer? Não é o que a gente estuda? Isso aqui é o que a gente estuda, cara. É o que efetivamente a gente estuda. Isso aqui é fantástico. Outra coisa fantástica, olha. 100% de operações vencedoras. É disso que são feitos os sonhos, mas assim, tu acha que eu consegui isso aqui fácil? Tu acha que isso aqui veio fácil? Estava conversando com um colega de trabalho sobre isso. As pessoas querem as coisas fáceis, né? As pessoas querem as coisas práticas, rápidas, né? De uma hora para outra, mágicas. Vou virar milionário. Não, cara. Requer estudo, requer dedicação. E assim, a gente... Toda vez que a gente trabalhar para alguém, a gente vai estar fudido, mano. A gente tem que trabalhar para nós. Entendeu? Porque daí o nosso suor, o nosso trabalho vem todo para nós. Não adianta o cara se matar e ganhar 0,00008%, enquanto que o dono da parada leva 99,9999. Porra, é sacanagem, entendeu? Então, assim, vamos dividir essa história. E aí, fazendo isso aqui tu tá trabalhando em casa, tá trabalhando das 9 ao meio-dia, 3 horas por dia. Os 9%, 34% de lucro do mês da minha garantia. Coloquei uma garantia lá, líquida, porque 60% fica alocado e 40% é para salvar teu capital. Então, desses 60%, eu estou com 34%. E a primeira semana de maio, eu consegui isso fácil? Não, isso veio com muito suor. Isso não veio fácil de maneira alguma. E aí já aproveito para deixar aqui, ó, para colocar aqui, ó. Se você quer aprender isso aqui é 0800, não é pegadinha. Entra ali e vê, ó, Aprendo Fundamental na minha página principal. Se você tem uma base da renda variável, já operou como pessoa física, tem toda a basezinha, Aprendo Fundamental, o core do meu setup. O core do meu setup envolve esse cara aqui, ó, Joseph James e Shock e BOS. Conceitos aí e setups, ó, Crown Reversal, Pullback, Força, Bull e Bear Trap, são 4 setups aliados a conceitos de Shock e BOS. Você faz essas operações, entra de uma maneira bem rápida. E por que a gente opera em ticks? Operamos em ticks porque ticks refletem volume financeiro. Eu vou explicar mais pra frente. Agora, se você não sabe nada sobre renda variável, dá uma olhada nesse videozinho aí, neste Como se tornar um trader, uma playlist do 0 ao 100. Como é que você abre uma conta em corretora, escolhe plataforma, o mindset, constituição de trading e os setups que eu uso. Você vai aprender a redigir a sua constituição lá em cima, lá, ó. Minha constituição de trading. Você vai fazer a sua e você vai seguir. Que nem um país, se não tiver uma constituição, vira bagunça. A gente tem que seguir a constituição de trading. Você vai ver que toda vez que você não seguir ela, você vai tomar. E se você não seguir por vários dias, você vai tomar eternamente. Toda a questão do mindset, constituição de trading, setup, o trader, cara, o cara que opera futuros tem que ser perfeito. É Fórmula 1, mano. Fórmula 1. Tá aí o suco de mini índice, ó, bancos, Petro, Vale e juros futuros. Dito isso, e feito aqui o 0800, é de graça, não tem que pagar nada. Vai aprender o setup que eu uso aqui. Então, tivemos aqui esse ponto. No mês, como estamos? No mês, estamos bem para um
cacete. Notem de novo, operações curtas, bota no bolso e vai embora. Isso aqui tem 34% de lucro. É 33 vezes o que a renda fixa vai te pagar no melhor dos pontos ali, se for do Banco Master, da XP, Mágica. É isso aí. Então, estamos fazendo 33 vezes o que uma renda fixa vai te entregar. Tem risco? Claro que tem. Óbvio que tem. Não existe almoço grátis. Deixa eu dar uma olhada aqui no que está acontecendo. Saiu o payroll, 9h30 da manhã. Então, eu não quis fazer essa operação de abertura inicial pós-payroll, né? O payroll não fez grandes movimentos, tá? Esse aqui foi o candle do payroll em ticks. Tava um sinal de entrada aqui, sem retestar a VWAP, por isso que eu não fui. Isso é a VWAP, tá? E isso aqui é a média de 21. Aqui é a VWAP. Então, não me interessou, não tive vontade de operar esse cara aqui. A entrada estaria aqui, no rompimento desse candlezinho aqui, que seria efetivamente o da volatilidade, né? Saiu a notícia, ele passou para o alto. A notícia foi boa para os Estados Unidos. Poderia usar um stop aqui. A gente tem a mudança da característica do preço, ele vem quebrando a estrutura, tá vendo? Quebrou a estrutura, a última quebra de estrutura foi aqui, penúltima, né? Aqui foi a última. Saiu a notícia, a mudança da característica do preço seria aqui. Ele vai lá embaixo, violina todo mundo, volta para o alto. Poderia fazer uma entrada agressiva aqui para evitar a violinada ou entrar na quebra da estrutura nesse ponto aqui. Se a gente observar os testes da VWAP, da média de 21, vocês vão ver que ele faz um movimento de 2 tentativas falhadas com uma trap. Lembra que a gente conversou sobre isso? Aí ele dá uma acelerada. Não teve muito volume financeiro para ele deslocar o preço, então não me agradou essa entrada. Preferi esperar. Quando ele começou a fazer um pullback, eu falei, bom, eu vou tentar pegar na abertura esse pullback. Eu tentei vender nessas regiões aqui, ó, 2 vezes. Não deu certo. O que eu fiz na sequência? Comprei. Só bastou isso aqui para mim, cara. Aqui eu já estava com 4%. Pegaram a visão? Bem rapidinho, movimento simples, rápido, e rasteiro, sorrateiro. Depois eu sentei nas minhas mãos. Por quê? Vamos passar por 60 minutos só para a gente ver um tempo maior, tá? Suco de mini índice, ó. Compõe o suco de mini índice. Bancos, Petro e Vale. Isso aqui é o que compõe o suco de mini índice, mais juros futuros, tá? Então aqui, juros futuros, o que está acontecendo? Caindo. O que vai acontecer com o índice? Provavelmente subir, né? Nós temos só a Petro destoando de todo mundo, ó. Vale, todo mundo subindo, ó. Tá fazendo um movimento muito elegante, muito rápido? Não, não tá. Parece que não tem volume financeiro. É uma cesta qualquer, não é uma cesta direcional. Joseph James fala que volta e meia, as sextas-feiras nos Estados Unidos gostam de correr, né? Aqui tá diferente, né? E aqui no Brasil é diferente. Poucas são as cestas que correm. Geralmente as cestas são muito traiçoeiras e limpam tua conta. Então não pode marcar, galera. Pode marcar. Vamos dar uma olhadinha no que esse cara tá fazendo aqui. Vamos limpar aqui. Vamos dar uma aumentada para a gente ver exatamente. Ele fechou o gap ontem, fez um puta de um movimento de baixa. As 2 pernas de pullback lá nos ticks, depois eu mostro. Ela subiu um pouquinho porque o pullback veio muito mais alto. Eu acho que até subiu mais. Deixa eu ver aqui. Não, ficou no mesmo lugar, tá? É isso aí. É isso aí. As 2 pernas de pullback estão ali mesmo. Depois eu mostro nos ticks. E o que nós temos aqui nessa região? Nós temos... Ele quebrou a estrutura para dar prosseguimento à venda. A mudança da característica do preço seria aqui, neste ponto aqui, né? Então, quando ele quebra essa estrutura, o último pivô validado é justamente nessa altura. O que ele faz no dia de hoje? Abre num gap de alta de 0,40, se eu não me engano, e toca ele reto para cima. Faz um pullback, tenta atacar de novo, perde a groselha. Aqui nós temos a quebra da estrutura. Aqui, efetivamente, ele vai passar a ser comprador assíduo, porque nós temos a média de 21 dos 60 minutos, que é poderosíssima, a média de 200 está lá em cima naquele fechamento de gap. Então, por enquanto, é só uma trollada. Sou o comprador, vendi. E aí ele pode retestar esse fundo,
completar as duas pernas de pullback nessa região aqui e seguir um sentido assim maior assim da venda atualmente. Infelizmente está numa invernada. O legal disso aqui, ele fecha esse gap aqui do dia 29 de abril para 30, faz um movimento de retorno e agora ele tem esse gap aqui aberto. Esse gap é mais antigo, é do dia 27, né? Esse aqui é do dia 29, esse aqui é do dia 27. O bom disso, bom, nós temos um gap acima e nós temos a média de 200. Tá vendo a média de 200 aqui? Essa média é poderosíssima para dar direção de mercado a longo prazo. Nos 60 minutos ele está entregando venda. Cara, pode ser só um pullback, então a gente tem que olhar tempos maiores, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, 120 minutos. Onde é que está a média de 200, 120 minutos? Está lá em cima ainda, tá vendo? Então, segue numa toada de inverno, em regiões de suporte. Uma região, assim, que não é tão absurda de suporte, tá? Deixa eu tirar meus estudos para ficar melhor aqui. Não é tão absurda de suporte, mas tem um suporte aqui, ó. Esse suporte, ele tá um pouco frágil mesmo, mas tem um suporte aqui, tá? Então, o que pode acontecer aqui? Ele pode criar um suporte nessa regiãozinha aqui, mais ou menos aqui assim, para depois atacar aquela resistência lá em cima. Então ele cria um suporte, talvez venha um pouco mais baixo, fica dentro desse suporte, e vai para um ataque feroz nessas regiões aqui, nesse praio, essas alturas aqui na média de 200. É o que eu estou vislumbrando. Ele cumpriu com o objetivo dele. E para mim, segue comprador. Aqui 120 minutos não parece muito, né? Vamos pro diário pra gente ver. Olha o diário. O diário ele é comprador, mano. O diário ele segue comprador. Ele tá fazendo pullback só, ele tá realizando. Esse suporte aqui ele não pode perder porque é a média de 200 do diário. Esse aqui que a gente estava conversando, ó, ele é um suporte mais raso. Eu achei que ele ia perder quando ele fez esse movimento aqui. Tava conversando sobre isso ontem. E aí depois ele vai lá, ó, e tchau. Ele tá compensando. Parece que tem um range aqui dentro. Talvez tenha no diário. Talvez aqui, ó. Vamos tirar esses caras tudo. Talvez aqui, ó. Um range grandão do diário. Aí nós temos um problema, porque o que ele foi para cima, ele pode ir para baixo. Ó, e aí ele testa a média de 200, aquele suporte forte. Mas segue comprador a média de 200. Então o que a gente fez aqui? A gente analisa um tempo maior, né? Deixa eu até voltar aqui, que eu acho que é melhor falar sobre isso aqui. O que a gente fez aqui? Analisamos um tempo maior dos 60 minutos, dos 120 minutos do diário, para quê? Direção primária de mercado. Para onde que esse cara está indo? Ele está meio indeciso, né? Ele está querendo fazer um pullback maior para tentar, sei lá, adentrar um inverno, mas no diário ele é de compra. Então vamos manter o sentido primário de compra. Apesar de ele estar fazendo longos pullbacks, mas de compra, tá? E aí agora o que a gente vai fazer? A gente baixa para ticks para buscar padrões de entrada, volume financeiro, padrões que se repetem o tempo inteiro. É isso que a gente quer, é ali que a gente vai buscar a entrada. A gente vai olhar o sentido maior desse mercado. Então vamos aqui, ó, 10 mil ticks, tá? Ou se quiser botar aqui, ó, mais rápido, mas vamos dar uma olhada só aqui nesse ponto aqui que a gente conversou ontem sobre isso na live. A live me quebrou as pernas, né? Eu tinha feito as duas pernas de pullback desse movimento longo e estava estipulando que ela poderia vir até aqui, né? Não, agora ele fez um pullback muito maior. Então agora passa a ser aqui. O máximo que ele vai fazer, talvez um reteste de fundo, caso ele venha com essa violência, né? Mas aqui morreu essa perna, né? Ele não manteve ela. Veio um pouco mais alto. Meio que assim, ó, eu tô quase excluindo. Se ele viesse muito rápido com o payroll subindo sem parar, não teria segunda perna. Como ele fez esse pullback legal aqui na VWAP, opa, pode ser que ele faça um reteste de fundo para depois tentar um novo ataque, né? E como a gente estava olhando lá nos 60 minutos, a gente tem as regiões para compra, dá prosseguimento à compra. Ele mudou a característica do preço abrindo nesse gap e quebrando essa estrutura aqui, passando para cima, né? E agora ele precisa confirmar esse movimento, senão, cara, ele vai lá retestar esse fundo aqui, ó.
Entendeu? Retesta esse fundo e segue um movimento legal de baixa. Lembra? Ó, que ele está numa região de suporte. Essa região ela é grande de suporte. Ó. Nos ticks a gente consegue ver bem. Ó. Uma região bem forte de suporte. Vou botar 25 mil ticks. Pra gente ver melhor e ficar mais agradável aqui pra gente enxergar. Ó, 25 mil ticks, ó. Tá vendo? Aí, pô, tentei vender ali, ó. Tentei vender. Não deu. Tentei vender. Não deu. Comprei. Deu legal. Mas amarrado, né? O que a gente pode esperar aqui, caso ele queira seguir nesse ponto e quebrar essa estrutura lá em cima? Eu acho pouco provável. São meio-dia e 20 e tal. 2 pernas para cima. Mas ele precisa romper esse topo. Aí o que a gente vai fazer? Pegar esse gap aqui, junto desse movimento de alta. Parou aqui? Beleza, vamos replicar esse movimento para lá. E aí a gente vai ter um alvo final. Entendeu? Se der uma diminuída aqui, ó, vocês vão ver que esse alvo aí, ele tá próximo de um... Eu vou marcar aqui, ó, com o Profit. Cadê? Aqui, ó. Olha só essa regiãozinha aqui, ó. Tava aqui, ó. Tá? Então, se a gente tirar o zoom aqui, tá vendo que são regiões de prior, ó? Prior swings, order blocks, o que vocês quiserem, tá vendo? Região de grande interesse. Aí se ele faz esse movimento medido, ele vai lá, ó. Tá vendo que ele tem uma certa confluência? Ele vai nessas regiões, ó. Interessante, né? A gente precisa buscar por confluência para dar subsídio para fazer os movimentos que a gente tem interesse. Por outro lado, ele pode retestar o fundo. Se ele continuar perdendo aqui, como ele está perdendo, pode retestar o fundo facilmente. Ele vai fazer esse movimento contrário. Cara, é sempre assim. Esse jogo é sempre assim. É um jogo de gato e rato. Não é sobre estar certo, é sobre se adaptar ao mercado de uma maneira bem rápida. Tá vendo? Ele faz as 2 pernas de pullback. Qual é a diferença de 2 pernas de pullback para o movimento medido que eu acabei de desenhar aqui? Esse aqui. Qual é a diferença? Alguém sabe me explicar? Ninguém sabe me explicar? Ninguém está interessado nesse conteúdo? É um conteúdo importante, cara. Uma galera que faz uma grana com isso. Aqui, ó, 2 pernas de pullback. 2 pernas de pullback, elas passam do 100%. Então, essa perna aqui, ó, o tamanho dessa perna aqui, ó, geralmente a segunda perna é um pouquinho maior, ela vai 120%, 130%. E é no sentido contrário do sentido primário de mercado lá dos 60 minutos desse ativo aí, 60 minutos, 120, o diário. Movimento medido, ele geralmente a terceira perna, ela é muito, muito proporcional à primeira, entendeu? Então você pega um sentido de mercado, ele entrega um movimento mais rápido, mas ele não tem uma expansão dessa perna. As 2 pernas de pullback tem. Viu só como eu falei que o negócio é de graça? Como eu entrego, como é 0,800? Isso aqui foram anos de estudo para eu entender. Anos de batalha mental, psicológica, para dizer, Ih, será que eu tô certo com esses estudos? Por isso que eu digo para vocês, assim, ó. Eu sigo aí, eu vejo várias salas aí, eu já acompanhei vários, né, cara? E assim, não existe fórmula mágica da paz. Não existe indicador infalível. O que existe é o price action, é tu olhar esse mercado, observar o preço, observar regiões de preço e probabilidades. A gente tem que entender que o fermento desse bolo de ameixa da B3 aqui dos futuros é a aleatoriedade. Ele pode fazer esse movimento para cima, como ele pode fazer um movimento para baixo. E aí, assim, não é sobre estar certo. Eu não posso olhar isso aqui e dizer assim, não, tá tudo mostrando ali no suco de mini índice que ele vem para cima, é para cima que ele vai, eu só vou procurar por compra, porque o sentido de mercado é de compra. Não, esquece isso. Observa as regiões que esse preço tá, como é que ele tá se comportando nessas atitudes, e aí tu vai agir em cima disso aí. Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo a dificuldade para esse cara subir? Aí ele perde. Aí ele tenta de novo. Aí ele perde. Tu acha que esse cara aqui tá querendo fazer o quê?
com essa média mudando de cor? Exatamente, se você está estudando sobre ranges, isso aqui é um range. Ele pode ficar o dia inteiro aqui. O dia inteiro. Ele pode pegar e fazer assim, ó. Ele vai para cima, ele vai para baixo, ele vai para cima, ele vai para baixo, ele não vai mais para cima, ele nem vai mais para baixo, ele não vai fazer mais nada, ele não vem aqui, ele vai lá, ele vem aqui, ele morre assim. Aí se tu ficar abrindo uma operação atrás da outra aqui, qual é o resultado disso aqui? Isso mesmo. Loss brutal. Tem volume financeiro? Tem? Não tem. Então, esquece esse mercado aqui. Morreu para sexta-feira. Pode ser que ele me engane, né? Obviamente não é sobre estar certo. Pode ser que ele me engane e faça um movimento absurdo de alta. Eu já fiz 9%, eu já estou com 34% de lucro na semana. Tu acha que eu vou arriscar o meu dinheiro? Tu acha que eu vou arriscar o meu fim de semana para passar estressado o fim de semana porque eu estava com 9% e perdi 25%? Porque perder é muito mais fácil do que ganhar. Entendam isso. Day trade é isso. Day trade tu vai ganhar ali, vai chegar no final do mês, tu vai ganhar 8 partes e tu vai perder 5, facilmente, 6, tu vai salvar 2. E é isso. E não queira ser consistente em ativos futuros. Tu vai passar 50 anos estudando e tu não vai ser consistente. Esquece isso. Aí tu vai para swing trade, né? Vai para position, vai para o diabo 4, mas não no day trade. O day trade não tem essa história de consistência, cara. Não tem. É impossível ser consistente em especulação futura. É impossível ser consistente operando contra ou junto com os big players, cara. Os caras boletam, os caras te limpam. Então, assim, entre e sai, entre e sai, entre e sai. Tu viu ali minhas operações da semana? Não fiquei mais do que 3 minutos com o meu capital exposto. Entra, pá, faz teu movimento junto do volume financeiro. Tem que ter volume financeiro para o preço andar. Se tiver volume financeiro e o preço não andar, cai fora. É uma cilada, Bi. Dá uma olhada no dólar. O dólar não fez porra nenhuma. 60 minutos. Mini dólar. Graciosinho. Bandidão. Opa, agora tá entregando. Ó, lembra que a gente conversou sobre o movimento medido? Próximo movimento medido dele. Se ele perde aqui esse fundo aqui, olha que delícia, bem nesse ponto, hein? Aqui tem stop gigante de compradores que tentaram segurar esse preço. Qual é o grande problema disso aqui? O grande problema é que esse cara perca esse canal. Ele pode arrebentar as pregas desse canal e tocar ele reto para baixo, né? Entendeu? Vem aqui, fatiou, passou, perde o canal, já era. Vai ter que redesenhar esse canal. Acho pouco provável. Mas a gente tem esse movimento medido grandão, tá vendo? Dos 60 minutos, ó. Puf. Parou aqui, puf, vai até lá, ó. Movimento medido. Maior. Ele já completou um. Tem um maior. Tem um mais longo. Tá querendo buscar. Muita atenção nos stops aqui, ó. O índice pode dar uma pedrada para cima. Se ele pega esses stops e capota com uma violência, o índice vai dar uma pedrada para cima. E ó, ele tem gap lá em cima para fechar. Não tem força, né? Não tem força. Então, dentro desse movimento aqui, o que aconteceu? Quebrou a estrutura, mudou a característica do preço, não rompeu o topo. Abriu um gap de baixo, está perdendo a groselha e está dando aquela clássica violinada. Para quê? Dar prosseguimento à venda. Então, quem comprou aqui está com o cu na mão nesse momento aqui, com perdão da palavra. Está apavorado, porque está contra o sentido de mercado, meu amigo. Olha onde está a média de 200. Eu sei, o canal está lá embaixo do canal, mas, cara, não entra contra o sentido de mercado. É loucura. Insanidade. Olha a média de 200 do diário. Vários gaps para cima. Sim, mas tem força, amigão. Vamos, para, rua. 2.000 ticks é onde eu busco as entradas aqui dele. É onde eu estou mapeando todo esse processinho aqui. Vamos dar uma olhada no mapeamento de entradas. Pra gente ver essa mágica. Ó. VWAP. Média de 21. Tá vendo aqui quando ele encerra esse movimento aqui? Ele abre já no gapzinho de baixa, quebrando a estrutura para baixo. Quebra a estrutura. Onde é que está o último pivô validado desse cara? Aqui. Fez alguma coisa além disso, pós 9h38 da manhã, depois de sair o payroll? Me diga.
Não! Quando que ele vai passar a ser comprador novamente aqui nos ticks para buscar uma entrada? Quando ele romper esse topo. Mas não é só romper esse topo. Ele tem que vir, romper com uma certa propriedade e seguir. Por quê? Porque a gente precisa da mudança da característica do preço junto da quebra da estrutura. Senão é violinada. É o que ele fez aqui, ó. Ele vai mais em cima e volta, né? Ele nem fez, na real. Mas tem que ver um teste aqui. Tem volume financeiro para isso aqui? Não, não tem. Vamos procurar ali quando a gente observa os videozinhos, onde é que a gente busca, a gente dá uma olhada nos 5.000 ticks, não é? Me diz uma coisa, o que esse cara tá fazendo, meu amigão? Me diz uma coisa, o que esse cara tá fazendo? Esses são os pontos onde a gente está observando lá. Mudou a característica do preço, ele pode quebrar a estrutura. E esse ponto aqui, dessa quebra de estrutura aqui da violinada, é importantíssimo. Vocês viram a quantidade de stops que tem de comprados ali. Quando ele bater naquilo ali, se os stops, se os comprados abrirem mão daquilo ali e virarem a mão, amigo, esse cara dá uma pedrada para baixo. Mas tem volume financeiro para fazer isso? Eu não enxergo. Isso aqui é a manhã inteira. Para contar os candles. Olha os testes na VWAP. Tentou, não consegue ficar acima, mas também não cai, né? Porque muitos stops estão aqui, ó, concentrados neste ponto aqui, ó. Muitos stops de comprados, muitos. Então, sei lá, não tem o que fazer aqui, ó. Tá lá o gap lá em cima, ela vai buscar? Pouco provável, tem outro gap aqui, né? Maior ainda, né? Mas eu não costumo marcar o gap do dia. Eu costumo marcar quando ele vira o dia e não consegue fechar o gap. Então eu marco aqui, ó, o fechamento dele. E a abertura do dia eu desconsidero. Eu vejo até onde ele foi. Então isso aqui seria o gap do dia aí. Ele buscar. Vai buscar? Pouco provável, mais fácil ele capotar. Quer fazer um desenho aqui clássico aqui, ó? Eu desenharia isso aqui, ó. Bem difícil de operar. Observando, obviamente, este ponto aqui, que é aqueles stops poderosos quando ele completou o movimento medido e veio em V. Então, muita atenção nesse ponto aqui. O legal aqui seria se esse cara viesse mais alto. E aqui ele perdesse os gargumilho, aí tudo bem. Aí o cara faz uma operação aqui de crown reverse ou bull trap para um reteste de fundo nessa regiãozinha, sei lá, nessa regiãozinha aqui, né? Que seria a região, por exemplo, se ele parasse aqui, não fizesse esse fundo aqui, parasse aqui, e aqui, até aqui tu tá protegido. E aí quando ele chega nesse aqui, se ele dá uma pedrada, meu Deus, amigo, tá lá de cima do negócio. Aí tu vai fazer um trailing stop até o final do dia. Provavelmente abrindo outras operações enquanto ele vai retestando a média ou a VWAP para tentar se manter acima e perdendo. Aí tu vai indo, empurrando. Aí quando termina o dia tu tá milionário. É isso. Bom fim de semana a todos, aproveitem. Eu tô muito feliz, Cara, é o melhor ano da minha vida aí adulta, pode ter certeza. Melhor ano da minha vida adulta, financeiramente. Tô muito feliz. As coisas estão realmente andando. Mas não foi fácil, foi muito difícil. É resiliência, eu tive que estudar muito, tomei muita pancada no início, não foi fácil. Valeu, volto na segunda. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.